Saúde os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Aqui se encontra a irmã Belmira Teixeira Rodrigues. Se converteu quando? Se converteu no ano de 1945 o pastor José Santana e a irmã Olindina. Não se encontrava igreja, foi numa casa particular. E a sua conversão, de que forma foi? Eu me entreguei a Jesus e me entreguei a Jesus. Eu me entreguei a Jesus em dezembro de 45 para janeiro de 46. E nesse mesmo ano eu me batizei. No mês de abril eu fui batizado em águas. Quando nós chegamos ali no lugar onde fomos batizados, muita pedrada, e eu levava as vestes para batizar e chamava Frei Mulambo, Frei Mulambo. Esse pessoal perseguia com as zabumbas atrás, uma zabumba tocando, e nós caminhando e dando glória a Deus e cantando o hino. Quem era o pastor na época que a senhora se converteu? O irmão Zé Santana. Zé Santana. Muito bem. Tinha já muitos crentes quando a senhora se converteu? Não, só tinha irmão Zequinha, irmã Florinha e irmã Chiquinha Valões. A senhora então foi a quinta crente? A quarta. Quarta crente. Foi. Muito bem. Quem aceitou Jesus primeiro, a senhora ou seu esposo? Meu esposo. Ele ganhou a senhora para Jesus. Foi. Muito bem. A senhora foi batizada nas águas. Em que local? Naquela época, onde foi que houve o batismo? Em Ouro Branco. Na cidade de Ouro Branco. Foi. Em que local? A senhora lembra? Na casa do irmão Bidu. Um crente muito velho. Na época, a senhora lembra de mais alguém que foi batizado no mesmo dia que a senhora? O irmão Manuel Pereira, a irmã Juvita, foram batizados nesse dia. Só lembra desses? Só lembro desses. Certo. E quando a senhora foi batizada com o Espírito Santo, lembra onde foi? Lembro. Fui batizada no Capiá dos Dores, no Riacho das Lajes, debaixo do pé de muzeiro. E o que era que estavam fazendo lá, nesse dia? Vigília. Era uma vigília. Era uma vigília. A senhora lembra de alguma coisa interessante que aconteceu nesse dia? O que aconteceu é que eu estava com muita sede e pedi os irmãos para ir arranjar água para eu tomar. Um irmão disse assim: irmã Belmira, vem água aí para a senhora tomar e nunca mais a senhora ter sede. Jesus me batizou com o Espírito Santo e eu de joelho a noite todinha. Entrou uma pedra no joelho, foi preciso tirar com ponta de faca. Muito bem. Qual a maior recordação, outra, que a senhora tem daquela época? São muitas. São muitas. E nós fazíamos culto no Capiá, quando um certo dia um senhor chegou com um pau na mão e bateu em cima da mesa e disse: acaba com isso. Aí meu esposo era quem estava dirigindo, ele começou alegre e não parou. Não parou. E ele batendo com o pau em cima da mesa. Mas daí a pouco Jesus batizou com o Espírito Santo Solon, meu cunhado, Solon Teixeira, e a irmã Iracema. Eu não sei o sobrenome da irmã Iracema. A irmã Iracema era uma jovem muito alegre. E nesse dia foram batizados com o Espírito Santo. Aí nós terminamos o culto, cada um foi para a sua casa. E outras perseguições que nós passamos ali.
Nesse mesmo dia do culto, no Ouro Branco, eles botavam a faca por debaixo da janela, que estava em pé, eu e a irmã Naidete, a esposa do pastor. E eles botavam assim a faca para furar as costas da gente. Depois a gente saiu do lugar, viemos para outro canto. A senhora sempre trabalhou na igreja, atuou na igreja, em alguma função, fazia alguma coisa mais na igreja? Era dirigente de alguma coisa? O primeiro ciclo de oração de Santana de Ipanema começou comigo. Eu falei com o pastor para nós fazer oração. Aí, nesse dia que a gente estava orando, Deus abençoou, batizou uma irmã com o Espírito Santo, a irmã Maria José, foi batizada com o Espírito Santo e meu menino, Gesiel, foi dizer ao pai que tinha ficado em casa. Aí quando ele foi chegando em casa, um carro pegou ele e quase mata. Mas além disso, alguma coisa mais a senhora trabalhou na igreja de Santana no início do evangelho? professora de escola dominical. E dirigi muito tempo. Na época de Natal, eu era professora daqueles rapazes que hoje quase todos são pastores. Luiz Pereira, Clóvis, Luiz, Isaac, Jairo, Damares, todos foram alunos. Flora, Maria José. Todos eram dessa época antiga de Santana, da história de Santana. Todos eram dessa história de Santana e todos Jesus batizou com o Espírito Santo e muito nós se alegrava. A época de Natal, o fogo caía constante. Qual a mensagem, diante do que a senhora viveu, para os dias de hoje, qual a mensagem que hoje a senhora deixa para os crentes? A mensagem que eu deixo é que naquele tempo o trabalho era muito animado, muito fervoroso. Jesus tanto salvava como batizava com o Espírito Santo. A mocidade tinha gozo no trabalho de Deus, tinha muita satisfação. E lá nós se reunia todos os dias. Nós se reunia para cantar, para aprender, para fazer as coisas de Deus. E qual a mensagem que a senhora deixa para os crentes de hoje? A mensagem que eu deixo para os crentes de hoje é que procure cada dia mais sentir de Deus aquele fervor que nós sentíamos no começo da minha fé. Muita alegria, muito poder, muita união, que hoje muitas vezes nós não encontramos aquela união como existia naquele tempo. Hoje a senhora está com 91 anos, vai fazer já, né? Fevereiro. Hoje já vai completar 91 anos. E eu me sinto alegre e feliz. E sinto muita falta dos meus pastores que pastorearam junto comigo naquele tempo. Eu sinto muita saudade. A senhora recorda do nome, alguns dos pastores que passaram em Santana, a senhora pode lembrar alguns nomes dos que a senhora lembra? Eu lembro de José Santana, foi meu pastor, José Tavares foi, Anísio Feitosa foi, e irmão Manuel Pereira, o irmão, aquele irmão moreno, meu Deus, como é o nome dele? Pastor Ângelo. Pastor Ângelo, pastor Albério. Pastor Eronilde. Pastor Eronilde. Pastor João Ferreira. Pastor Joca.
pastor Alfredo Rodrigues, Pastor Albério, pastor Albério. Em Santana mesmo, parece que só esses. como a senhora está se sentindo hoje? Com Deus. Hoje eu dou graças a Deus porque eu me sinto cada dia mais alegre com Jesus. Sinto muita alegria, porque Jesus me bateu com o Espírito Santo e até hoje eu continuo alegre, continuo feliz. Graças a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. A senhora lembra quantos anos de crente a senhora tem? 76 anos. Muito bem. Qual a mensagem a senhora deixa para a igreja que está aniversariando hoje? A igreja em Santana. Qual é a mensagem que a senhora deixa para os irmãos de Santana do Ipanema? A mensagem que eu deixo para o pessoal de Santana do Ipanema é que aqueles crentes mais velhos já se foram. Eu tenho em mim que só parece que só eu é quem estou restando daquele tempo. E mais ninguém. A senhora lembra, voltando um pouquinho, a senhora lembra quantos pastores presidentes saiu de Santana? De Santana do Ipanema saiu o pastor presidente Manuel Pereira Lima. Quem mais? Zé? Zeneco? Pastor Zeneco. Só. Muito bem. De Santana. Agora, pastores saiu Muitos, né? muitos. Saiu Luiz Pereira, Zé Pereira, Jade Teixeira, Clóvis Novaes, Né? Manuel Pereira Lima, sobrinho. Né? A ele. Muito bem. A senhora tem uma palavra de agradecimento à Igreja de Santana que está fazendo essa homenagem à senhora hoje? Agradeço por tudo que Deus tem feito para comigo. Agradeço pelos irmãos ter a consideração de ter me convidado para essa entrevista, apesar de que eu já estou velha, cansada, abatida, mas nunca deixei de amar a minha igreja, de amar as coisas de Deus. Continuo alegre, firme e forte, buscando a presença de Deus. E firme E forte. E avante. E sempre dizendo aos irmãos, firme e avante. amém. Pastor.